Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Moradores da Camboa, em São Luís, relatam medo com onda de assaltos na região. Jovem é morto a tiros após sair de festa no sul do estado. Começou em Imperatriz a primeira feira do agronegócio. Mais de 14 mil contribuintes do estado caíram na malha fina na Receita Federal. E ainda as homenagens a São Francisco de Assis em Caxias. Essas e outras notícias a partir de agora no JD. A gente inicia a edição de hoje com relatos de moradores da Camboa que têm vivenciado a violência de criminosos durante assaltos. As abordagens acontecem a qualquer hora do dia e nem mesmo na avenida movimentada os assaltantes se sentem coibidos. As imagens são de trechos citados por vítimas, mas que por medo preferem não gravar entrevista. A maioria foi abordada de dia e em locais com movimentação. Nem o horário e nem as outras pessoas intimidaram os criminosos. Boa parte das ações visa o produto mais fácil para repasse, aparelho celular. As marcas de bala mostram o nível da abordagem, que põe em risco a vida de muita gente. Em uma das situações, o criminoso fez a abordagem se passando por cliente de uma loja. Os pequenos comerciantes sofrem bem mais com as ações. As ações criminosas intensificaram nas últimas 2 semanas. Nesta avenida há vários relatos de vítimas. Em um deles, elas foram abordadas por 2 homens que estavam de bicicleta. Aqui do lado tem essa rua onde há 2 escolas. Professores e alunos foram assaltados na última semana. Moradores do bairro Camboa sentem medo. Aqui no bairro da Camboa está muito inseguro. Viu? Os marginais estão tomando de conta, os comerciantes pequenos aqui da área, minha irmã, tá um absurdo, a insegurança tá demais, viu? Eles estão tomando conta de tudo aqui do bairro, viu? E outra coisa, a gente tá à mercê dos vagabundos, porque a segurança não existe segurança aqui no bairro. Tá muito difícil a gente trabalhar, muito mesmo. No bairro funciona o 38º Batalhão de Polícia Militar. O comandante diz que tem conhecimento das ações que foram pontuais. No relatório do batalhão, 11 armas de fogo foram apreendidas no período de janeiro até setembro e mais de 200 pessoas foram conduzidas à delegacia de polícia. Infelizmente, esses dados e essas ocorrências elas são verdadeiras, mas a gente tem trabalhado para que isso se possa ter uma diminuição. Eu afirmo que nós tivemos de agosto a setembro 6% na redução dos roubos a coletivos e 23% nos índices de roubo à pessoa. Nós tivemos alguma deficiência na estrutura de pessoal e material que foi suplementada pelo comando da instituição. Nós tivemos um incremento de motos, de viaturas em que deu suporte para que nós tivéssemos um pouco da redução desses ônibus e estamos desenvolvendo as operações para que se possa conter esses índices ainda mais. Com as ocorrências mais recentes, o comandante planeja novas estratégias nos pontos de posicionamento do efetivo. Todo o planejamento é feito através da orientação do comando da instituição, baseado nesses índices, locais, horário e quantidade, de pessoas, de ônibus, de transporte, o fluxo. Todo o planejamento das operações e onde se deve postar as viaturas, ele é baseado justamente nesses dados, nesses índices. Um homem foi preso suspeito de estuprar a própria sobrinha no município de Zedoca, a 302 quilômetros de São Luís. A denúncia foi feita pela vítima e reafirmada por testemunhas. O mandado de prisão temporária contra o suspeito foi cumprido por policiais da 8ª Delegacia Regional. Durante a prisão, a equipe de investigação apreendeu um punhal que teria sido utilizado para ameaçar a vítima. Um jovem de 21 anos foi assassinado em Imperatriz na saída de uma festa no bairro Parque Santa Lúcia. Ítalo Gabriel, de 21 anos, saía de um clube no bairro Parque Santa Lúcia na tarde de domingo, onde participava de uma festa, quando foi surpreendido com disparos de arma de fogo. De acordo com informações da Polícia Civil, o autor do crime chegou em um carro e efetuou os disparos ainda de dentro do veículo. Este é o primeiro homicídio registrado no mês de outubro. Ainda segundo a polícia, o jovem foi atraído para a cena do crime e atingido a curta distância na região do tórax. O caso continua a investigação.
E desde ontem que a equipe, de forma ininterrupta, vem trabalhando com o objetivo de localizar esses infratores que cometeram esse homicídio. E ainda em Imperatriz, um casal de estelionatários foi preso hoje à tarde. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Marcelo Júnior. Boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo ao Jornal da Difusora. Quais são as informações sobre esse caso? Boa noite para você, Geice. Boa noite para quem assiste o Jornal da Difusora. Na noite desta segunda-feira, nós estamos ao vivo, direto da Delegacia Regional de Segurança aqui em Imperatriz. A Polícia Rodoviária Federal fez a prisão desse casal de estelionatários. Eles já vinham sendo monitorados há alguns dias e essa prisão foi efetuada por volta das 16 horas. Eles são suspeitos de estarem praticando golpes em vários municípios aqui da região tocantina e também na cidade de Imperatriz. Eles passavam na rodovia BR-010, nas imediações do povoado Lagoa Verde, quando foram então interceptados pela PRF. O carro em que esse casal estava também estava com a documentação toda irregular. Então, eles foram conduzidos até a Delegacia Regional de Segurança e já estão à disposição da Justiça. A polícia suspeita que, além de Imperatriz, outras cidades, várias pessoas tenham sido vítimas de golpes praticados por esse casal. Geice, voltamos com você. Obrigada pelas informações, Marcelo. E o Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. E daqui a pouco, o WhatsApp, Facebook e Instagram sofrem instabilidade no dia de hoje. E ainda, mais de 14 mil maranhenses caíram na malha fina neste ano. Mais de 14 mil contribuintes do Estado caíram na malha fina neste ano. Mas calma que ainda dá tempo de corrigir. O mais indicado é fazer uma retificação da declaração ou ainda esperar um comunicado da Receita Federal. Em todo o país, 869.302 contribuintes caíram na malha fina. No Maranhão, mais de 14 mil precisam retificar as declarações enviadas. De acordo com a própria Receita Federal, algumas situações são consideradas as mais comuns, para que alguém tenha que acertar as contas com o leão. Os 3 parâmetros de malha fiscal mais comuns de incidência, o primeiro lugar é a omissão de rendimento. O contribuinte ele deixa de declarar o rendimento ou informa o rendimento de forma equivocada. Ele é o principal parâmetro, né? O contribuinte ele tem um dependente que tem renda, ele tem que informar a renda do dependente. Em segundo lugar, o segundo parâmetro mais comum é o de despesa médica. E por último, né, que é mais comum, é a questão dos dependentes. Né? O contribuinte informa um quantitativo de dependentes. Com um sistema cada vez mais moderno e informatizado, que se utiliza principalmente de cruzamento de dados, hoje é praticamente impossível declarar informações que não procedem, e isso não ser identificado pela Receita Federal. A Receita possui vários bancos de dados no que ela tem acesso, tá? Tanto os prestadores, as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, informam para a Receita, como outros bancos de dados que a Receita vai buscar para cruzar as informações que são declaradas. Por isso é importante fazer a declaração de forma precisa. Se tiver dúvida, pesquisar, procurar nossos canais de atendimento para sanar essas dúvidas, para não prestar uma informação errada e incidir em algum dos parâmetros de malha fiscal e às vezes atrasando até a sua restituição que o contribuinte porventura tenha direito. A orientação é que os contribuintes acompanhem todo o processo a partir do momento em que a declaração foi enviada, para que possam fazer a retificação o mais rápido possível, caso seja necessário. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que estar em malha não quer dizer que está errado. Ele só tem que, a Receita quer que ele comprove o que ele declarou. Tá? Então, se ele não analisa, ele não faz o acompanhamento do extrato da declaração e essa declaração permanece em malha, ele vai receber uma intimação da Receita para comprovar essa documentação, entregar essa documentação. Lembrando que, se ele fizer a retificadora e a declaração dele tiver uma diferença de imposto, ele recebe uma multa de 20%. Ao passo que, se ele for intimado pela Receita, ou seja, inicia-se o procedimento de ofício de retificação, de alteração dessa declaração pela Receita, se houver uma diferença de imposto, ele vai receber uma multa de 75% em cima dessa diferença. E a partir de hoje, as transferências e pagamentos feitos por
Pessoas físicas pelo Pix vão ter limite de até R$1.000 entre 8 da noite e as 6 horas da manhã. A medida foi aprovada pelo Banco Central no mês passado, com o objetivo de coibir casos de fraudes financeiras durante a noite. As contas de pessoas jurídicas não foram afetadas pelas novas regras. A restrição vale tanto para transações por Pix quanto para outros meios de pagamento. E em Caxias foram realizadas homenagens a São Francisco de Assis, o padroeiro da cidade. Fé, devoção, sacrifício. Movimentação de católicos de várias cidades da região leste, intensa no Santuário do Alto de São Francisco, zona rural de São João do Soter. Tudo para homenagear São Francisco das Chagas. Festa realizada pela Diocese de Caxias em parceria com a Prefeitura Sotense. A cada temporada, o festejo, que tem 83 anos de tradição, ganha maior força, com uma programação bem diversificada. O local é considerado um dos principais pontos de peregrinação religiosa. Já é considerado o Canindezinho do Maranhão. E parabenizar a Diocese de Caxias pela organização, São João do Soter, né, os nossos romeiros também ali de São João do Soter, da nossa igreja, São João Batista, que também ajudam na organização dessa festa junto com a Diocese de Caxias. E nós viemos, como eu disse, prestigiar também, juntamente com as comitivas, principalmente de Caxias, de Aldeias Altas, de toda a região do Maranhão e do Brasil. E isso aqui é uma prova inequívoca da pujança do turismo religioso no nosso estado, especialmente aqui em São João do Soter. Movimento maior após a construção da imagem do santo de 16 metros. Cada romeiro por aqui traz um testemunho de bênçãos alcançadas. A Marina, de Caxias, trouxe os 2 filhos, William e Wesley, de 3 e 4 anos de idade. Neste ponto, fiéis aproveitam para deixarem roupas e outros elementos usados para pagar promessas. Todo tempo desse tempo eu deixava a barba crescer e ia pagando. Todo esse tempo, toda essa época, esse período. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. E daqui a pouco, os detalhes da abertura da primeira feira do agronegócio de Imperatriz. A gente volta em instantes. Começou hoje a primeira feira do agronegócio de Imperatriz, com o tema Plantar Inovação e Colher Resultados. O evento atraiu produtores aqui do estado e também do Pará e Tocantins. 75 estandes no Parque de Exposições Lourenço Vieira da Silva, que ficarão abertos das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. O evento começou nesta segunda-feira e vai até o dia 8, próxima sexta, reunindo o público do Maranhão, Tocantins e Pará. A FEAGRO foi criada porque o agronegócio precisa se especializar, precisa receber conhecimento, treinamento, profissionalização, inovação e tecnologia. Exige um outro público destinado a receber todas essas informações. A FEAGRO está ocorrendo no momento da entrada da safra. Agora, hoje, você vindo aqui, tem uma série de lojas que vai ter todos os produtos para a sua produção. Vamos ter palestras técnicas, vamos ter cursos profissionalizantes para o homem do campo, vamos ter leilões. Nós queremos parabenizar toda a direção do Sim Rural por essa visão extraordinária que está ajudando exatamente a fomentar a economia não apenas de Imperatriz, mas também das cidades circunvizinhas, porque aqui hoje se encontra representações de vários municípios da região tocantina daqui do sul do Maranhão. A abertura teve um momento que reuniu os empresários que participam da primeira feira do agronegócio e representantes da classe política. Nesse auditório vai ter mais ou menos 20 palestras nesses dias de festa. Isso aqui é uma feira do agronegócio que vai começar às 8 horas da manhã, vai acabar às 5 horas da tarde. E é uma feira para os negócios do modo geral. Aqui dentro tem as agências de tratores, agências de adubo. E, na verdade, nós precisamos, a nossa região está precisando de mais conhecimento, de mais tecnologia, de mais informação
ao pequeno, ao médio, ao grande produtor do modo geral. Esta empresa de Imperatriz apostou na inovação com este instrumento, um medidor de nível de água de tanques e reservatórios com funcionamento via rádio. Passa essa informação para o celular do produtor rural na fazenda, uma distância até de 3, 4 quilômetros, né? E pode ser distâncias maiores, que a gente põe uma repetidora. Então é para ter economia, né? Não derramar uma caixa, saber se o nível da geomembrana está abaixo, né? Então esse aparelho veio para fazer ter essa função. Foi anunciado em São Luís mais uma rodada de trocas de geladeiras velhas por novas, voltado para pessoas de baixa renda que tenham uma geladeira com alto consumo de energia. A ação faz parte do Programa de Eficiência da Equatorial Maranhão. Para participar dos sorteios de geladeiras em São Luís, os consumidores podem se inscrever até quarta-feira, das 8 da manhã até às 5 horas da tarde, no Centro de Ensino General Arthur Carvalho, no bairro de Fátima, e também na quadra de esportes do Instituto Isiane, na Liberdade. Ao todo, serão sorteadas 100 geladeiras. Um acidente com uma embarcação causou atrasos nas viagens de ferry-boat na manhã de hoje aqui em São Luís. A segunda-feira começou difícil para quem precisou usar o serviço de ferry-boat. O Cláudio chegou às 8 da manhã no terminal de embarque na capital e 4 horas depois ele não sabia quando iria seguir viagem. É uma falta de respeito, né, com o cliente, ou seja, a gente não tem uma informação concreta. Avisaram que ia ter um extra 10 horas e não teve. Mais de meio-dia e a gente aqui na fila esperando. A demora, segundo a MOB, foi causada pelo reparo em uma embarcação que se chocou na madrugada de hoje com a estrutura antiga do terminal. A colisão não deixou feridos, mas causou atrasos em todas as viagens da manhã. Espera que deixou sem paciência gente como o Joel, que estava na fila há mais de 6 horas. Tem sido muito difícil, muito difícil. 6 horas da manhã aqui, não entra e sai, a gente vai, tem um local para ficar, gastando combustível, a gente está aqui, eu estou suado, eu não tomei banho e aí fica muito difícil para a gente. A promessa, segundo os passageiros, era que um ferry extra realizasse a travessia, mas isso não aconteceu. Esse comerciante, que toda semana viaja para Mirinzal, na Baixada Maranhense, diz que os atrasos por aqui são comuns. É uma informação. A informação que ele tem é que o ferro parece que está no prego. Isso aí já é rotina para gente que viaja aqui para a Baixada há mais de 20 anos. Já passa de 12 horas e 30 minutos e, enfim, parece que a espera acabou, porque começou o embarque aqui no terminal da Ponta da Espera. Só que para quem está na fila de carro, essa demora vai ser um pouco maior. A prioridade é para as ambulâncias, ônibus, micro-ônibus e vans que fazem a travessia pela Baía de São Marcos. Situação que causou incômodo em pelo menos 30 motoristas que aguardavam desde a madrugada na Ponta da Espera. O Bento é um deles e acredita que, além das ambulâncias, quem chegou primeiro deveria ter prioridade no embarque. A gente todo dia tem esse problema aqui. Aí fica aí o privilégio, é dono de van, dono de ônibus, ambulância tudo bem. Mas empresas aí passando direto aqui, o cara fica aqui ó, na fila, 30 carros, desde 5 horas da manhã, isso é falta de respeito com as pessoas, rapaz. E antes de encerrar, uma boa notícia. As redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp começaram aí a voltar a funcionar depois de passar o dia inteiro fora do ar. Um alívio para todo mundo que é viciado aí nas redes sociais. O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens da Ponte Bandeira Tribuse. Muito obrigada pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã.